O Internacional basicamente joga hoje 9h30 da noite contra a equipe do Santa Cruz pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. No vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. Quero te falar também nesse momento sobre outras situações sobre Borré, no qual o Inter está fazendo um contato para ter o jogador ainda neste Campeonato Gaúcho. Eu quero te falar um pouco mais no vídeo de hoje sobre essa situação e quero te explicar também sobre a definição de um meia armador. O Inter que não descarta trazer o meia, olhou para o meia, mas viu que é uma negociação um pouco mais difícil. Quero também te falar no vídeo de hoje sobre essa possibilidade, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Deixa aqui também nos comentários o teu palpite para o jogo de hoje contra o Santa Cruz, 9h30 da noite. Eu acho que o Inter vai vencer esse jogo por 3-1. Santa Cruz vem de troca de treinador, é o Yarley, inclusive, o novo treinador da equipe do Santa Cruz. O Inter vai com força máxima para esse jogo. Eu acho que o Inter vence hoje e consegue a sua primeira vitória fora de casa na temporada. Falando exatamente sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo, tá? O Inter que viajou nesta manhã para Santa Cruz. O Inter teve uma mudança de logística. O Inter vai adotar uma mudança a partir de agora nesse Campeonato Gaúcho. O Inter não vai viajar mais um dia antes. O Inter vai viajar no dia do jogo. O Inter está viajando nesta manhã para Santa Cruz. Inclusive, quando está assistindo esse vídeo, o Inter já deve ter chegado em Santa Cruz, mas o Inter mudou um pouco essa logística. Falando sobre o time, tá? Também sobre logística tem a ver o time do Internacional. Por quê? Porque o técnico Eduardo Cudê não quer colocar os titulares no jogo do fim de semana, que é contra o São José no Pasto da Areia. Todo mundo sabe os riscos que aquele gramado do São José sintético apresenta. Então o Cudê não vai colocar, por exemplo, Valência, Alan Patrick, os principais jogadores, por exemplo, com uma idade um pouco mais avançada. Ele vai colocar jogadores que, não digo que não são as prioridades, mas jogadores que têm esse potencial de aguentar um pouco mais naquele gramado. Luca, o próprio Gabriel, Matheus Dias, Rômulo, Tauan Lara, enfim, ele vai colocar um time bem alternativo para o confronto contra o São José, tá bom? Já podem esperar isso, porque ele não vai arriscar, por exemplo, um Wanderson naquele gramado, mas ele vai arriscar um Wanderson, por exemplo, hoje contra o Santa Cruz. Qual que é a tendência de escalação? Um time muito parecido daquele que venceu por 2-0 Caxias, com Antony no gol, Fabrício Busta na lateral direita, aí uma dupla de zaga com Robert Renan, Vitão ou Gabriel Mercado. Tem essa dúvida, mas eu acho que vai jogar o Mercado, porque ele não jogou contra o Caxias, então acho que vai ser Mercado com o Robert Renan ou Vitão. Na lateral esquerda, a presença do René. Meio de campo com Arangues e Bruno Henrique, Johan e Wanderson, ou até mesmo Carlos de Pena, pode aparecer, por exemplo, na função do Johan. E na frente, Alan Patrick e Lucas Alário. Essa é a escalação, essa é a tendência de escalação que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo para o jogo agora, por exemplo, contra a equipe do Santa Cruz, tá bom? Santa Cruz que nesse momento é lanterna do Campeonato Gaúcho com apenas 2 pontos, mas o Inter quando perdeu para o Guarani, também o Guarani estava na zona e agora o Guarani já está inclusive um pouco mais acima na tabela. Outra situação que eu quero te trazer também nesse momento, tá bom? Eu quero te falar aqui sobre a situação do Borré, tá? Todo mundo sabe, eu já fiz um vídeo explicando sobre a situação, que a situação do Werder Bremen está muito melhor. A situação do Werder Bremen hoje dentro do Campeonato Alemão é uma situação completamente segura. Abriram 12 pontos para a zona do rebaixamento. Falando em nota de corte, falta apenas 2 vitórias para, não matematicamente, mas na nota de corte, eles não serem rebaixados para a segunda divisão, eles que subiram nessa temporada, inclusive já dá até para se pensar em alguma vaga na Liga Europa. O Borré não vem jogando por lá, desde que ele foi anunciado como novo reforço do Inter. O Werder Bremen não escalou mais o Borré, ele vem entrando no segundo tempo, jogando 20, 25 minutos no jogo, entrando em 5 minutos finais. O jogo que ele foi anunciado como novo reforço do Inter, ele entrou nos últimos 5 minutos, por exemplo, ele até vem jogando, mas o Werder Bremen vem deixando ele de maneira escanteada. O Borré, o próprio presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação, que conversa com o Borré toda semana. O Borré quer vir para o Internacional, a esposa do Borré já falou de maneira aberta essa mudança que ela está fazendo para Porto Alegre, então o jogador já está com a cabeça aqui no Inter. O Inter está tentando fazer um movimento para conseguir o Borré antes do fim da lista do Campeonato Gaúcho. As inscrições para novos jogadores encerram no dia 15 de fevereiro.
Faltam exatamente 9 dias para o Inter ter esse prazo. Então o Inter corre contra o tempo nessa conversa que tem com o Werder Bremen para conseguir ter o Borré até o fim do Campeonato Gaúcho. O Inter entende que é uma possibilidade, é viável, é possível, mas óbvio, precisa também dessa certa solidariedade por parte do Werder Bremen, que é um clube que não vem sendo muito solidário com o Inter desde o anúncio que o Inter fez, por exemplo, com o Werder Bremen e o Frankfurt. O próprio Frankfurt também está tentando fazer tipo que o meio campo dessa negociação, está tentando deixar o Werder Bremen próximo do Inter, criar ali algum tipo de relação, mas é algo que vem sendo também muito difícil. O fato do Werder Bremen também ter contratado um novo atacante que veio do Manchester United, que é a reposição, inclusive, do Borré, viabilizou o Inter sonhar com essa possibilidade de ter o Borré de maneira antecipada. O que é o fato e o que é a informação que eu posso te trazer? O Inter está tentando ter o Borré agora, antes do dia 15 de fevereiro. Vai ser possível? Não sei, nem o Inter sabe, mas o Inter está tentando viabilizar uma vinda antecipada do Borré até o fim das inscrições do Campeonato Gaúcho. Outra coisa que eu quero te trazer também, todo mundo sabe que a prioridade do Inter nessa janela de transferências é trazer um goleiro, um lateral esquerdo e um primeiro volante. O primeiro volante todo mundo sabe, Thiago Maia, já fiz um vídeo ontem à tarde explicando sobre a situação do Thiago Maia. Lateral esquerdo a gente não sabe ainda o nome que o Inter vai trazer e nem o Inter sabe o nome que ele vai trazer porque não tem nenhuma negociação encaminhada nessa posição. E goleiro, que todo mundo sabe também que é uma busca do Inter, já se falou, por exemplo, o nome do Gabriel, que hoje é um jogador que está no Curitiba. Mas uma outra procura que poucas pessoas falam é sobre meia armador. O Inter vai trazer um reserva para o Alan Patrick, o Inter vai trazer um substituto para o Alan Patrick, é algo que muitos perguntam nesse momento. O Inter chegou a olhar para um jogador, muito bom jogador, diga-se de passagem, que é o Igor Coronado, jogador que nesse momento está na equipe do Al Ittihad da Arábia Saudita, jogador que ainda não tem 30 anos, que está nesse imbróglio lá na Arábia Saudita. Eu conversei recentemente com o empresário dele, que me disse que uma rescisão de contrato é algo que ele, Igor Coronado, está querendo, mas o Al Ittihad não quer. Então tá no imbróglio. E até por isso o negócio não vai sair. Mas também teria um outro problema, que é o salário do Coronado. Ele recebe lá na Arábia Saudita 2 milhões e 200 mil por mês. Aqui no Brasil ele até topa reduzir salários para cerca de 1 milhão e meio. É uma redução considerável, mas ainda algo muito alto para o Inter e para ser um jogador que vai ficar no banco. Inclusive, ele tem negociações com o Corinthians, tá? Ele tem essa negociação com o Corinthians, mas a princípio nem o Corinthians vai conseguir contratar esse jogador porque o Al Ittihad não quer rescindir o contrato dele. O fato, o Inter olha para o meio armador, está esperando a saída do Pedro Henrique para abrir um espaço na folha salarial e a saída de outros jogadores que ainda vão acontecer, por exemplo, o Luiz Adriano, que é um jogador que ainda vai sair do Inter, o Campagnaro, um jogador que ainda pode sair do Inter, enfim, o Inter pode ter algumas saídas, tá? O que eu quero te dizer? O Inter não descarta trazer o meio armador, mas essa seria uma contratação mais para abril, para quando a janela de transferências estiver fechando. A prioridade do Inter agora é um goleiro, um lateral esquerdo, e a contratação do Thiago Maia são a prioridade do Inter dentro dessa janela de transferências, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, de abraço, valeu, falou e foi!